Olá, meus amores do oitavo ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá. A gente vai iniciar esse vídeo relembrando que o trabalho que vale 7 é o trabalho da Pietà, né, que vocês têm que fazer para me entregar. Era para me entregar, né, até a segunda-feira agora, né? E eu espero que vocês entreguem, não deixem de entregar. Mas hoje eu já estou dizendo que você já tem que me entregar o trabalho 2, que é o trabalho sobre a biografia de a biografia de Pablo Picasso, olha, é Leonardo da Vinci e Michelangelo, tá? É a biografia de Leonardo da Vinci e Michelangelo. É o trabalho que vale 8. Então, vocês têm que me entregar esse trabalho, ok? Então, assim, eu preciso muito que vocês organizem e já... O primeiro trabalho é o da Pietà, que eu já passei. Espero... Vocês têm até a próxima semana para me entregar os dois. Os dois, porque eu preciso me organizar, já falei isso com vocês. Se vocês não me entregam num tempo hábil, eu não tenho condições de organizar e eu não posso caminhar no tempo de vocês, tá? Então o trabalho 1 já foi colocado, já foi dito, eu dei o prazo, era para entregar até a segunda-feira, né? Então assim, eu espero que vocês entreguem esse trabalho, tá? Não esqueçam de entregar. E o trabalho 2 é a biografia as biografias de Leonardo da Vinci e Michelangelo, ok? A nossa avaliação que vai vir depois, que a prova vai estar baseada no tema que a gente vai trabalhar hoje, que é a arte barroca europeia. O movimento barroco europeu, na página 11 da apostila, né? Peguem a página 11 da apostila, que a gente vai trabalhar a primeira parte hoje, dentro desse contexto da arte barroca europeia, né? Então, a nossa aula de hoje, ela tem a ver com a nossa avaliação mensal. Então, vou explicar claramente. O trabalho que vale 7 é o trabalho da obra de Pietà de Michelangelo. O trabalho que vale 8 é a biografia de Michelangelo e Leonardo da Vinci. E a avaliação que a gente vai fazer, aquele que era um dia só para vocês me entregarem, é a avaliação focada dentro da arte barroca europeia, ok? Estamos claros que é a partir da aula de hoje. Vamos lá. Então, assim, quais são os objetivos que a gente tem para entender esse contexto da arte barroca europeia? A gente vai entender o contexto histórico que inseriu a arte barroca, né? Que especificamente é o contexto da Contra-Reforma, porque o Renascimento foi uma arte da Reforma Protestante. A gente tinha a arte medieval antes, né, como característica, a arte medievalística, a arte teocêntrica, a arte que tinha Deus como centro. Depois a gente vai ter o antropocentrismo, que é a arte que a gente tem o homem como centro criado por Deus, entendendo que Deus ele não sai desse contexto, ele está no contexto, mas o que vai acontecer com o Renascimento? Ele vai trazer características específicas para tirar essa ideia de que tudo era Deus. Eles vão trazer as características que são o humanismo, né, que é a característica primordial do Renascimento, vão trazer o antropocentrismo, que é a característica também primordial, vão trazer o individualismo e o experimentalismo. Está lá na nossa apostila, na parte do Renascimento. Então, o mundo, a partir do século XVI, ele se desenvolve dentro dessa característica, dentro dessa perspectiva. E essa perspectiva ainda caminha até hoje. Se a gente for parar para analisar o mundo, né, o que foi essa proposta? Eu costumo dizer que o Renascimento ele foi uma forma maior de universalização do mundo, né? Por quê? Porque ele vai dizer para a gente que a ideia de emoção, a ideia de natureza é uma ideia que não faz sentido. Nós temos que pensar só com a cosmovisão. E o que é a cosmovisão? É a racionalidade, né? A ideia da razão. A emoção, ela é uma coisa dos bichos, é uma coisa das plantas. Olha isso. E isso é um contexto
do pensamento greco-romano, de Platão e de Aristóteles, que tem como característica o quê? É sempre o olhar para o outro como um elemento de manipulação. O Renascimento também foi um movimento que foi a base para o processo de colonização, porque no Renascimento é que vai nascer o quê? A burguesia mercantil, que vai nascer o capitalismo, né? Como a Europa não tinha matérias-primas e tinha um comércio acontecendo no Mediterrâneo muito forte, em Roma, né? Onde Roma dominava esse processo, né? Outros países europeus falaram, não, a gente tem que começar a desenvolver isso. E aí a gente vai ter aí a Espanha e Portugal, nessa União Ibérica, buscando, através da sua evolução náutica, o processo de expansão ultramarina. Mas isso não é a nossa temática. É importante a gente entender que o Renascimento ele reflete até hoje na nossa vida a ideia de individualismo, a ideia de sempre querer ter a razão, a ideia de sempre achar que a verdade está conosco, né? Que existe uma verdade que é universal, que existe uma cultura que é universal, que existe uma religiosidade que é universal, existe uma orientação sexual que é universal, existe uma política que é universal. Se você está fora desse âmbito, você está longe de Deus, longe da razão natural, né? Longe das questões que te codifica, né? Isso acontece no mundo que a gente está vivendo. E aí vai ter um movimento que vai vir em contrapartida a esse pensamento. Por quê? A igreja se sentiu atacada pelo Renascimento. Começa a ter uma guerra entre a ciência e a religião. O Renascimento, ele está focado num aspecto racional, científico, da experimentação. As coisas têm que ser provadas aqui, nesse mundo aqui, enquanto o barroco, ele vai trazer essa pegada naturalista, simétrica do Renascimento, mas com um retorno à cultura teocêntrica. Por quê? Isso é muito importante que eu vou falar. Por quê? Porque a Igreja Católica perdeu membros dela para a Igreja Protestante de Martim Lutero, né? A Reforma Protestante, ela vai afrontar, ela vai discutir as indulgências, né? Aquela parada de que você comprava um terreno no céu. Então, assim, o Renascimento vai questionar isso, né? E aí a gente diz, né, na arte que a arte da Reforma Protestante foi o Renascimento. E aí o que vai acontecer? O Barroco vai ser a arte da Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma ela vai utilizar de elementos artísticos como uma forma de trazer os fiéis que saíram da igreja e para voltar para a igreja novamente. Então, eles vão trazer de novo essa discussão baseada no pensamento platônico, aristotélico, de dicotomia, né? O que é esse pensamento dicotômico? Bem, mal, certo, errado, diabo, céu. Eles vão trazer noite e dia, eles vão trazer essa diversidade, que é a religião contra a ciência. Então, isso vai vir como uma forma de trabalhar nos seres humanos essa manipulação enquanto pessoa. Na nossa página 12, vamos lá, vamos acompanhar? Vamos lá, vamos assistir, vamos discutir aqui esse primeiro momento, né? O movimento, o tópico 1, o movimento na história, né? A palavra barroco significa pedra irregular ou imperfeita. Esse termo foi utilizado para depreciar o estilo, pois seu teor extravagante e fora do comum contrastava com os conceitos de belo, equilíbrio e harmonia que caracterizavam o Renascimento. Olha que interessante. Eu estou revendo isso, é muito importante a gente rever isso, né? Olha que interessante. Para uma obra contradizer a outra, ela precisa ter elementos que diferencia. Como o Renascimento tinha uma pegada mais simétrica, mais realista, mais leve, mais simples, que eu vou pegar aqui para vocês verem, né? O Renascimento tinha uma pegada mais leve, mais simples. Dentro dessa perspectiva,
Como o Renascimento tinha essa característica mais da perspectiva, mais de criar movimento, de criar tridimensionalidade, mas dentro de uma claridade, né? Os tons de cores eram muito claros, dentro dessa perspectiva. O Barroco não. O Barroco ele vai vir com exagero, né? Ele vai trazer o exagero na sua característica, né? Se a gente for ver uma obra barroca, você vai ver que ela está mais escura, né? E ela está trazendo um exagero nas formas, né? Você percebe algo que diferencia as características do rosto, né? A mulher no Renascimento, por exemplo, ela tinha uma característica no seu olhar, vamos dar uma olhada aqui, muito mais fechada, muito mais, ainda sem muita expressão no seu olhar, ela ainda era muito presa, né? Dentro desse olhar volumoso do Renascimento. A gente vê por Mona Lisa, né? Se a gente for olhar a Mona Lisa, a gente vai ver o quanto a Mona Lisa, ela mostra pra gente uma característica extremamente simplificada. E aí na nossa apostila, a gente vai ver que quando a gente olha uma mulher barroca, você percebe o exagero, o olho mais aberto, o nariz mais... Então assim, eles vão trazer para a tela cores mais escuras, cores mais sombrias e um olhar mais assustado com essa sociedade que ele está inserido. Então, o que vai diferenciar o barroco do Renascimento? O que vai diferenciar é nada mais nada menos que o exagero. Por isso que a gente fala assim, que coisa barroca, por quê? Porque ela é muito exagerada, ela é muito cheia de detalhes, enquanto o Renascimento ele é muito mais simples. O Barroco não foi só um movimento artístico. Ele caracterizou o estilo de vida e o modo de pensar do século XVII, inicialmente na Itália. Ele vai começar na Itália e se espalhou por toda a Europa. O estilo se manifestou através da arte com a quebra da sobriedade, da rigidez, né, e da racionalidade das formas, que é uma característica do Renascimento. A arte barroca fez parte de um processo de tentativa da igreja de se manter relevante após a Reforma Protestante. Período conturbado onde a igreja perdeu muitos fiéis, foi o que eu falei na introdução. A igreja católica investiu em quê? Em arte religiosa. Então, olha que interessante. Lá no período medieval, a arte era religiosa. Quando a gente vai para o período do Renascimento, a arte fica antropocêntrica. Quando a gente vai para o Barroco, a arte volta a ser religiosa. Olha que interessante, né? Então a gente tem essa transição de antropocêntrico, teocêntrico, antropocêntrico, teocêntrico. E isso está muito na nossa vida, né? Nós somos sujeitos que às vezes estamos mais metafísicos, espirituais, no momento a gente está mais racional. E isso é uma característica que entrou dentro do contexto. Então eles vão criar obras com características dos ensinamentos cristãos. Então a Igreja Católica investiu na arte religiosa, pois acreditava que popularizar as tradições e os ensinamentos cristãos era a melhor maneira de alcançar e atrair mais fiéis. Gente, eu volto a dizer que a arte, ela era publicidade, era a propaganda do período passado. Hoje a propaganda, os comerciais que a gente vê, beberam na fonte da arte. Eles entenderam que a arte era uma forma de fazer as pessoas serem manipuladas, né? Por isso que hoje eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado com o cinema, com as séries, com as novelas, com os livros, porque a arte ela tem dois lados. Ela pode ser muito boa para ajudar a gente a pensar, mas também ela pode nos manipular a seguir um caminho. E eles já entendiam isso desde o século XVII, né? Com o incentivo financeiro de monarcas e do clero, lembrando, no Renascimento, quem investia na arte eram os mecenas, bom para pensar para a prova. E no Barroco, quem investia na arte era quem? Eram os monarcas e o clero. Então, era a igreja junto com o clero. Olha que interessante, no período medieval, quem investia em arte era só o clero. Medieval, só clero. Renascimento, mecenas, que é a burguesia, né? Que é a burguesia. E no Barroco, a igreja se une com a monarquia, com os reis, para investir em arte. Isso tem que ficar muito claro para vocês, né? Então, com incentivo financeiro de monarcas e do clero, artistas e artesãos da época dedicaram-se a decorar igrejas e produziram um grande número de ornamentos e imagens. Muito, exagerou.
A tendência estética do movimento, se fosse vocês, eu marcavam isso. A tendência estética do movimento se espalhou por vários cantos do mundo e atraiu um grande número de artistas. Né? A gente tem uma obra do Rembrandt, que é a lição da anatomia do Tuttup. Né? A gente tem aqui na frente uma obra da moça do Brinco de Pérola. Né? E a gente começa a entender. A arte barroca sofreu influência do classicismo, né? E do renascimento italiano quanto ao escorço, mas foi principalmente afetada pelo maneirismo e o exagero das formas de expressão. Essas influências fizeram com que as principais características do barroco envolvessem uma forte busca pelo realismo, mas mantendo um exagero marcante nas expressões. A pintura barroca trabalhava com alto contraste entre claro e escuro. Marquem isso, um contraste entre claro e escuro. As imagens não eram precisamente centralizadas, né, como as renascentistas, mas se apresentavam de forma dinâmica, dando o valor real a essa característica. Gente, eu estou relembrando para vocês, mais uma vez, para a gente poder tentar analisar esse processo que a gente foi. Então, assim, o artista, eu estou revisando mesmo, o artista, o Caravaggio, ele vai ser o cara que vai desenvolver as questões importantes. A escultura barroca, vamos para a página 14, né? A escultura barroca, eu só estou relembrando para a gente reforçar o nosso conhecimento. A escultura barroca, página 14, né? Vamos lá. As principais características da escultura barroca são a exuberância nas formas, né, o exagero. Né? Se você pegar a obra Pietà de Michelangelo, você vai ver que ela tem exagero, mas ela está muito mais simétrica e muito mais simples. Se você pegar a obra por exemplo, essa que está aqui no nosso livro, né, de Gian Lorenzo, você vai ver que ela está muito mais exagerada. Então vamos lá. As principais características da escultura barroca são a exuberância nas formas, curvas acentuadas, dramaticidade e expressões teatrais marcadas pela emoção. Você vai ver a cara com muito mais exagero, tanto a pintura quanto a escultura. É só você olhar para a cara. Do Renascimento, eles são assim. Do barroco tem dramaticidade, tem muito drama na escultura e na pintura, né? A combinação de escultura com arquitetura, eles combinam a escultura com a arquitetura, trouxe um luxo às decorações, principalmente de igrejas. E a utilização de novos materiais, como o estuque e o gesso, também ajudaram a desenvolver novas técnicas, a criar uma nova linguagem artística de maneira de esculpir. O barroco vai trazer, porque no Renascimento eles esculpiam com mármore. Já no barroco eles vão trazer um outro material, que é o gesso, que vai dar uma outra possibilidade de esculpir com mais facilidade, né? E você consegue com mais facilidade do que conseguir uma pedra de mármore que demora muito mais tempo para produzir uma escultura. Um dos artistas mais significativos, né, do período foi o italiano Gian Lorenzo Bernini. O artista foi arquiteto, escultor e realizou algumas das esculturas mais representativas do estilo barroco, como, por exemplo, o Êxtase de Santa Teresa, a obra mais expressiva, enquanto Pietà é a escultura mais poderosa do processo do Renascimento. No Barroco, a obra a escultura mais poderosa é o Êxtase de Santa Teresa. E eu gosto muito de colocar uma do lado da outra para a gente poder perceber, né, o quanto a gente vê de diferença, e é muito notório nesse contraste de um do outro. As expressões de sofrimento e esforço, né, a contração dos músculos do corpo, a delicadeza no destaque das veias e a complexidade dos tecidos fazia com que suas esculturas parecessem modelos vivos sob uma base de pedra, né? Olha que interessante, né? Como a gente vai, no próximo encontro, trabalhar, que nossa apostila já está acabando, né? A música barroca e a pintura rococó, que é o nosso próximo encontro, eu não vou passar atividade, porque a gente vai, daqui a pouco, na live, corrigir as atividades da página 13, né?
A gente vai discutir atividades da página 13, então a gente vai ter um tempo. E no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre a música barroca e a pintura do rococó. Rococó é um movimento que cola com o barroco. No Renascimento tem o maneirismo, só que a gente não falou do maneirismo, mas o rococó, ele liga com o barroco. Então o nosso próximo encontro é falar do rococó também. Ok? Beijos e até daqui a pouco.